Olá, amigos da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa Ligados em Alimentos. O objetivo do programa Ligados em Alimentos é compartilhar assuntos sobre alimentos, conhecimentos sobre alimentos. O tema a ser tratado hoje é de suma importância. O que fazer para evitar intoxicação alimentar? E para responder a essa pergunta, convidei o professor doutor Eduardo Tondo, biólogo, mestre em microbiologia e doutor em ciências. Olá, doutor Eduardo, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no programa Ligados em Alimentos. Prazer é todo meu, é um prazer falar num tema tão importante socialmente, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo esse conhecimento. Nós é que agradecemos a sua presença para nos deixar tão orientados em relação a esse assunto. É muito comum que a maioria da população associe a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos pelo fato do consumo de alimentos fora de casa. Porém, as evidências epidemiológicas apontam que a ocorrência maior tem sido dentro das residências, em casa mesmo. Não é isso? Esse é um fato bem interessante que nós temos visto e acompanhado com os dados oficiais epidemiológicos do Brasil. Tá? Dentre os surtos que a vigilância consegue acompanhar, que é notificado e consegue acompanhar, os dados epidemiológicos oficiais mostram que a maioria dos surtos tem ocorrido dentro da casa das pessoas, como tu falou muito bem. Por que isso? Porque dentro da casa da pessoa, a vigilância não pode entrar. As regras, aquelas que são aplicadas ao comércio, às indústrias, que a vigilância dá essa pressão em cima dos estabelecimentos comerciais, não são aplicadas dentro da casa privada. Então, cada um faz o que quer em casa e muitas vezes os cuidados não são tão eficazes quanto aqueles que a gente vê no comércio. Quais seriam as causas principais dessas intoxicações alimentares em casa mesmo? Então, as maiores causas são aquelas que a gente mais ou menos já conhece, que também ocorrem dentro de uma indústria de alimentos, quando tem algum problema, ou dentro de um serviço de alimentação, um restaurante comercial, industrial. Um exemplo bem prático. A falta de higiene, né? A falta de higiene, falta de organização da cozinha. O descontrole em termos de temperaturas, tanto de refrigeração, quanto muitas vezes deixar, né, o alimento em temperatura ambiente, certo? Então, sem a aplicação correta de uma temperatura ou quente ou fria. A utilização de matérias-primas que não tenham procedência ou que já venham contaminadas do produtor. E muitas vezes a gente assume que essa matéria-prima é boa, porém não é, ela já está contaminada. A mistura, né, o contato de matérias-primas cruas com produtos já preparados e, portanto, cozidos. Gerando uma contaminação cruzada. Uma contaminação cruzada, que seria justamente a transferência dos micro-organismos da matéria-prima crua para o alimento preparado. E, de forma geral, a falta de organização, né? Levando, sim, aí a contaminação cruzada disseminada dentro da casa da pessoa. E tem uma época do ano que isso é mais suscetível de acontecer ou... Isso é bastante interessante, né? Que a maioria dos surtos em nível mundial ocorrem, a maioria ocorre no período do verão, quando as temperaturas são mais quentes. No Rio Grande do Sul a gente tem uma particularidade, baseando nos dados da salmonelose, que foi muito frequente nos últimos 15 anos aqui no estado, os dados mostram que a maioria dos surtos ocorrem na primavera. E por quê? Porque a gente diz, a vigilância sanitária diz que o gaúcho assume que naquele dia não está quente, com base na temperatura mais baixa da manhã, e durante o dia a temperatura eleva e os alimentos estão expostos, por exemplo, em cima
fogão, fora da geladeira, e aí as bactérias crescem. No verão, que todo mundo sabe que ocorrem os surtos, o gaúcho pega e põe as coisas na geladeira. Isso, e aí já deixa bem armazenado, porque ele sabe que vai estar quente mesmo e... Aí previne o surto. Vai prevenindo o surto. Quais são as pessoas mais suscetíveis a essas intoxicações? É outra particularidade do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? E de alguns países também. Mas na maioria do mundo, a maioria dos surtos afeta quem? As crianças abaixo de 5 anos e os idosos acima de 65 anos. No Brasil, a gente tem a maioria dos afetados dentro da faixa etária dos 20 aos 49 anos. Ou seja, a população economicamente ativa, que está na correria, come o que dá, a hora que dá, da forma que dá. Sim, e os sintomas? Sintomas de toxinfecção geralmente são vômitos, diarreia, cólica, pode ter febre, pode ter alguns agravos maiores, né? Aí sim, no caso de uma complicação, aí a gente pode ter sintomas que podem levar até a morte. Sim. Mas os mais frequentes é vômito e diarreia. Os micro-organismos mais envolvidos na intoxicação alimentar? No Brasil, os dados mostram assim. Nos últimos, pegando uma série histórica dos últimos 15 anos, a gente põe em primeiro lugar a salmonela. Salmonela que geralmente está associada aqui no Brasil ao consumo de ovos e produtos à base de frango, certo? Depois da salmonela, vem a Escherichia coli. A Escherichia coli ela é principalmente encontrada nas fezes das pessoas ou dos animais. Depois disso vem o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria predominantemente encontrada no próprio manipulador. Então a gente diz, e a ciência mostra que 30 a 50% das pessoas, nossa, população humana, apresentam Staphylococcus aureus sem nenhum sintoma. E o que fazer, então? O cuidado a pessoa tem? É justamente, a gente não precisa tratar o Staphylococcus aureus, que se tem no nariz, nas mãos, na pele, nos ouvidos, tá? Não precisa tratar, porque ele é normal, faz parte da nossa microbiota, normal. O que a gente tem que ter é cuidado na hora da manipulação. Primeiro de tudo, lavar sempre muito bem as mãos antes e durante a manipulação de alimentos. E depois disso evitar o toque no nariz, o falar em excesso quando você está preparando alimentos, o espirrar em cima de alimentos, para que essas bactérias que são naturais nossas não passem para o alimento. Certo. E aí, o que seria um surto? O surto, a gente ouve bastante falar, mas às vezes não está bem claro na nossa cabeça. Explicar para o pessoal de casa que muitas vezes eles não têm o entendimento do que é um surto. Então, um surto alimentar, a gente diz, né? É o quê? É quando 2 ou mais pessoas sofrem do mesmo sintoma depois de terem comido, ingerido alimentos, o mesmo alimento, geralmente no mesmo lugar. Em casos mais graves, como no caso de botulismo, causado pelo Clostridium botulinum, associada tem uma contaminação ambiental, e ela está muito associada a embutidos, a conservas, alimentos que tenham uma atmosfera... né, que é o que as pessoas mais têm conhecimento, né? Perfeito, bem lembrado, palmito. Alimentos que tenham uma atmosfera anaeróbia. O que é isso? Onde não tem oxigênio. Então, no caso do botulismo, da cólera ou de outras patologias muito graves, um caso de uma pessoa já pode ser considerado um surto, para que tenha a investigação correta e realmente... Tamanha a gravidade, tamanha a gravidade e severidade daquele problema. Certo. E esse caso que está acontecendo agora em Santa Maria, que é um surto de toxoplasmose. Isso. O que o senhor tem a nos dizer a respeito desse surto, até para que sirva de alerta para a população em geral, porque não é só um alimento que pode provocar uma doença, né? Mas também a água. Isso. Né? A água também serve de veículo para muitos patógenos, né? Sim. Então, no caso específico do surto do toxoplasma, né, toxoplasmose em Santa Maria,
a causa, a origem dele ainda não está bem definida, né? Agora, de forma geral, a toxoplasmose, ela pode sim ser transmitida através de alimentos, né? Muitas vezes vegetais, não corretamente higienizados. Pode ter uma transmissão hídrica também, via água, né? Pode ter a transmissão via animais, como o gato, mas ele é muito mais um vilão injustiçado, né? Porque o gato não transmite tanto assim a toxoplasmose. Ele transmite num pequeno período do tempo, né, da vida dele, através do contato das fezes. Então isso não é tão frequente quanto se fala por aí. A gente fala e acredita que a toxoplasmose seja mais veiculada via alimentos ou água E na mesmo. questão dos alimentos, o que as pessoas precisam fazer para evitar essa contaminação, né? E que vai provocar intoxicação, então? Na verdade, são os cuidados básicos, primeiro, né, os cuidados básicos quanto à higiene dentro de casa, certo? Bom, isso higienização quer dizer... das mãos, Isso, né? dos frutos. A limpeza é básica, né, e a organização da cozinha é muito importante, certo? Depois disso, a manipulação adequada, que primeiro de tudo é a lavagem adequada das mãos. Como a gente estava falando, lavar antes de preparar e durante a preparação. Até porque hoje, cada vez mais as pessoas têm animais de estimação. Sim, né? Todo mundo sim. tem o seu pet em casa. Muitas vezes está ali com ele, sobe no sofá, no colo, e a pessoa está comendo, né? Ou vai preparar um alimento. E às vezes até lava a mão, mas aquela lavadinha bem rápida. Né? E pode acabar... Claro, os pets, né, cachorros, gatos, aves, né, iguanas, né, cada vez tartarugas. Mais as pessoas têm a tartaruga, têm os seus pets cada vez mais próximos dentro de casa, tá? Tudo bem, eles são fofos, a gente pode ter eles sem nenhum problema, mas a gente tem que ter cuidado. Tem que ter os cuidados, né, de higiene. Assim como nós, os pets, os animais também podem ser portadores de bactérias patogênicas, ou seja, que podem causar doenças, e a gente tem que evitar, tem que tentar prevenir. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, lavando as mãos. Lavando as mãos. Evitando um contato muito próximo com esses animais nos momentos que a gente está se alimentando, ou evitando que eles circulem pelas áreas onde a gente está preparando alimentos, né? Porque um gato, um cachorro, uma tartaruga pode ter uma salmonela? Pode. E o gato que ele vai por tudo, né? Fora de casa, no pátio, e muitas vezes a gente observa que ele sobe, né, na cozinha, na pia, na mesa, né? E pode transmitir bem à bactéria. Vontade. Isso, pode transmitir. Claro que a gente também não tem que ter aquele pânico, né? Por ter um animal em casa, sem problemas. A gente tem que ter alguns cuidados, como a gente falou. Isso aí. Né? Higienizando frequentemente esse local onde o animal possa estar e lavando as mãos antes das refeições. Isso já evita muita coisa. Uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, tá? A respeito do presunto. Né? O presunto, ele é comprado num dia, quando é fatiado, não aquele embalado na indústria, né? Aquele que é fatiado depois, na presença do consumidor ali. Então, a pessoa compra esse presunto e no dia seguinte ele já está com uma aparência já meio gosmenta, né? Já está com um pouquinho de... Por que isso acontece? A pessoa pode consumir com tranquilidade ou deve descartar? Então, isso é um fato que tem acontecido com uma certa frequência, né, na casa das pessoas, na vida cotidiana das pessoas. Ou seja, a pessoa compra um presunto ou outro tipo de frio, né, fatiado, e ele, depois de alguns dias, mesmo dentro da geladeira, ele se torna pegajoso, né, fica com uma gosminha por cima. O que é essa gosminha? Muitas vezes essa gosminha são bactérias que estão crescendo em cima daquele presunto e
essa gosma, ela aparece se a temperatura da geladeira não está abaixo dos 5 graus, ou se antes da gente comprar, esse presunto já foi deixado em temperatura não própria, ou seja, um pouco mais elevado. Aí as bactérias se multiplicam e crescem. Sim, ali. então as pessoas têm que ficar atentas em relação ao local onde elas vão fazer essa compra e também ter o cuidado da manutenção da sua geladeira, Com né? De certeza. atentar pela temperatura e também pela limpeza, né? Pela higienização Com certeza. da geladeira em casa. Dificilmente alguém em casa verifica a temperatura da sua geladeira. Sim, né? dificilmente. É difícil isso, mas o certo seria... Tem como regular, né? Tem. Cada equipamento, cada geladeira tem como regular a temperatura de acordo com até a estação do ano, né? Tem. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que aqueles numerozinhos do termostato da geladeira Isso. não representam exatamente os Temperatura. graus, Isso. né? A temperatura. Aquilo ali é um número arbitrário para a gente saber se a temperatura está mais elevada ou menos elevada. O certo é que a gente meça isso com termômetro. A temperatura da geladeira ideal é que esteja abaixo dos 5 graus positivos, certo? E o freezer abaixo de menos 18. Certo? Aí a gente tem uma conservação adequada dos alimentos. Sobre outros alimentos que são grandes causadores, né, de intoxicação alimentar, falando sobre maionese. O que é importante para o telespectador em casa ter o conhecimento a respeito de como preparar de forma adequada a maionese sem que ela gere algum prejuízo à saúde da sua família, né? Sim. Essa é uma pergunta bem importante, né? Porque no nosso estado, a gente tem a tradição de ingerir muito a maionese, e muito a maionese caseira. Domingo maionese, lá com churrasco, né? O pessoal tem muito hábito, né? Hábito, as festas comunitárias, os casamentos, né? Exato, festas de paróquia. Tá bem presente. E é maravilhosa, né? A maionese de batatas, né? É super boa, né? Agora, qual é a maionese que pode causar surto, principalmente de salmonelose? É a caseira. Por quê? Porque geralmente a receita mais tradicional da maionese caseira envolve uma gema crua e uma gema cozida, batida no azeite, e depois a pessoa adiciona algum tempero, né? Pode ser o sal, uma salsinha, vinagre, limão, assim por diante. O problema é justamente utilizar o ovo cru. Então, aquela gema crua, ela pode ter a salmonela viva. E aí ela contamina a maionese, que depois, com o calorzinho da batata, aquele pouco de salmonela se multiplica bastante. E aí quem ingerir corre o risco de realmente ficar com salmonelose, que pode ser bem grave. Importante a gente lembrar duas coisas. Se eu utilizar 2 gemas ou as gemas todas cozidas, duras, acabou o risco de salmonelose. Claro, cozinha limpa, que não tenha salmonela vindo por contaminação cruzada, certo? Mas eu tenho como fazer uma maionese caseira e consumir em nível de residência, tá? Porque ela é proibida, bem, né? Gostosa também. Gostosa, é maravilhosa, tá? Mas maionese caseira, ela não é permitida ser comercializada em nível de serviço de alimentação, isso é proibido, mas em casa a pessoa pode fazer. Como é que a gente recomenda? Utilizando gemas cozidas, duras. Fica com o mesmo gosto, a mesma cor, tudo igual. Outra coisa que é importante lembrar é que a maionese industrial, ela não causa salmonelose. Por quê? Porque os cuidados da indústria são extremamente rigorosos para prevenir qualquer tipo de surto. São realizados todos os controles para que ela se torne inócua, né? Que ser segura. Isso aí. Em relação à carne mal passada, também é um hábito aqui do nosso estado, as pessoas consumirem muito a carne mal passada, né? Principalmente a picanha, né? O vazio, o nosso filé, churrasco, assim. Enfim. A gastronomia, ela agora, né, com a moda da gastronomia, isso veio ainda mais forte. Mais forte ainda, né? Porque 75% das pessoas que praticam hábitos gastronômicos preferem a carne mal passada. Alguns chefes não servem a carne bem passada.
que é a mais segura. Então a gente tem que realmente tratar isso e é importante a gente divulgar para as pessoas. Até a questão também do ovo, né? A gente sabe que os restaurantes, eles têm o conhecimento de que eles devem servir o ovo frito com a gema dura. Mas é uma escolha do cliente, né? O cliente, é um desejo deles, aliás, né? Consumir o ovo frito com a gema mole. Mas é um risco, né? É um risco. É um risco. De forma geral, os produtos de origem animal, ou seja, carne, leite, ovos, que não sejam bem cozidos, não sejam processados termicamente, seja por fritura ou cocção, eles sim podem ter um risco, certo? Sim. Porque eles podem estar contaminados, isso pode ser natural. Tá? O produto industrializado tem menos risco de estar contaminado, porque os cuidados foram severos durante sua produção. O caseiro pode também ser muito bom, mas às vezes os cuidados não são tão rígidos quanto na indústria, e aí a porcentagem de contaminação às vezes é mais alta. Mais alta. Então a gente tem que prevenir. O ovo, por legislação, ele não pode ser consumido cru, nem com gema mole, em nível de comércio. Certo. Dentro de casa, cada um faz o que quer, mas está assumindo um risco. Por conta e risco. Por conta e risco. Por conta e risco. O ovo caipira, ou seja, que não é industrializado, tem maior chance de estar contaminado do que o ovo industrializado. Muitas vezes no Natal as pessoas têm o hábito de assar, né, o peru de manhã para poder se organizar, enfim, né, para a festa. E aí, o que pode acontecer, né? Quais são enfim, né? Como prevenir, né? Isso. Então o Natal é uma época crítica, né? Aqui na nossa realidade por duas coisas. O nosso Natal é no verão, né? Na época quente. E dois, a gente come bastante, tem que preparar tudo muito antes. E aí que vem o problema. Então o que a gente diz assim? O peru pode ser preparado de forma segura se a gente assar ele mais próximo do momento que ele vai ser servido na ceia. A gente diz assim, para não deixar o peru ou carnes ou mesmo qualquer tipo de alimento que possa ser perecível mais do que 1 hora em temperatura ambiente. Certo? Então o negócio é assar mais perto da hora da ceia. Claro que é a hora que a gente está se arrumando, né? Mas a gente tem que se organizar bem para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o que acontece se as pessoas não fizerem isso? Se prepararem ele mais cedo e depois demorarem, né, para servir e, enfim, ele já vai ter baixado a temperatura? O que pode acontecer aí? Então se corre o risco de ter uma toxinfecção, né? Principalmente por uma bactéria chamada Clostridium perfringens. Essa bactéria, que é normal de estar nas carnes bovinas, de aves e assim por diante, essa bactéria, ela não é inativada no forno. Muita gente acha que, não, a cocção mata tudo. Não, tem certas bactérias ou algumas toxinas que sobrevivem. Então, no caso dessa bactéria, ela não morre no forno, e aí, aquele peru que for exposto por mais de 1 a 2 horas em temperatura ambiente, pode estar sustentando o crescimento, a multiplicação dessa bactéria na carne. E aí a pessoa come e depois vai ter uma diarreia no outro dia. Dificilmente leva a um quadro mais grave, certo? E algumas pessoas até acham que isso é normal, de ter diarreia porque depois comeu da ceia de Natal. bastante, porque bebeu um pouco mais, porque misturou a bebida. Mas é bem pelo fato de ter, né, feito essa preparação muito antes. Isso. Pode ser a tal da bactéria, sim, o Clostridium perfringens. E aqui em Farroupilha nós percebemos que as pessoas estão com um hábito já maior de consumir sushi, né? Mas elas não têm um entendimento de como ocorre a preparação, na verdade o controle deve ser feito durante a preparação para que não tenha nenhum problema de intoxicação alimentar, né? Para que ninguém passe mal depois do consumo desses alimentos. Como é que se dá esse tipo de controle? Perfeito.
Então, essa é uma ótima pergunta também, porque o sushi, ele se espalhou de forma epidêmica no mundo todo, né? No Brasil, é Farroupilha, Porto Alegre, Brasil, e pelo mundo todo. As pessoas estão consumindo muito sushi. E ele é excelente e pode ser muito seguro. A gente tem que controlar. Como é que a gente controla? O maior controle do sushi são dois. A temperatura do peixe cru. Como tem muita preparação com peixe cru, vários sushis com peixe cru, a gente tem que ter um fornecedor muito bem controlado e controlar a temperatura desse peixe sempre abaixo de 5 graus. Esse é o cuidado com o peixe. Quanto ao arroz, que também é muito frequente, bastante, né, no sushi, o maior controle é justamente o pH. É isso que muita gente não sabe. O que é o pH? Justamente, para fazer um sushi, a gente cozinha o arroz e logo depois de cozinhar esse arroz, a gente mistura esse arroz com um molho, a gente chama de molho, que é feito com vinagre de arroz, sal e açúcar. O sushi man diz, muitas vezes, que aquele molho é para dar liga no arroz e ele ficar juntinho. Mas, na verdade, além disso, ele tem a propriedade de acidificar, baixar o pH deste arroz. E aquilo ali faz com que as bactérias não cresçam e a pessoa não vai ter uma intoxicação alimentar depois disso. Certo. E o que o consumidor precisa tentar na hora de escolher o local para consumir o sushi? Né? De escolher o melhor restaurante mais seguro para consumir esse tipo de alimento. Não só o sushi, mas qualquer tipo de estabelecimento, né? Seja comercial ou seja uma indústria, a gente diz o seguinte: às vezes o bem bonito, o bem apresentável, não quer dizer que ele seja seguro. Na verdade, a gente teria que conhecer os procedimentos de quem faz aquele alimento para ver se eles são corretos. Isso às vezes a gente não tem acesso, porque a gente não está dentro da cozinha ou preparando junto com as pessoas. Então é muito importante, que esse estabelecimento seja reconhecido como bom na sociedade, né? Quando começa a ter surto aqui e ali, as pessoas conversam e mais ou menos se sabe se o estabelecimento já foi envolvido em algum surto ou não. Outra coisa é que ele seja fiscalizado pela vigilância sanitária. O papel da vigilância sanitária é fundamental na prevenção de surtos e a gente tem que lembrar que a vigilância sanitária está do lado da população. Exato. E não contra a população, como muitas vezes ela é injustamente tratada. A população acha que a vigilância muitas vezes está fazendo algo contra a população. Ao contrário, a vigilância trabalha pela saúde da população, das crianças e de todo mundo. Então o trabalho da vigilância é muito importante. Aqui em Farroupilha o trabalho da vigilância é exemplar. A gente tem o prazer de trabalhar com muitos municípios nesse Brasil e dificilmente a gente encontra um trabalho de vigilância sanitária tão bem feito quanto o aqui de Farroupilha. No sentido de conscientização, né, de capacitar os colaboradores, oferecer sempre orientação segura, parceria realmente, né, sempre atuando na prevenção, que é o que a vigilância deve fazer, né? Porque a gente sabe que produzir alimentos seguros, tanto num serviço de alimentação como numa indústria, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, que envolve uma série de fatores, né? Porque uma falha ocorrendo já pode causar, né, uma doença transmitida por alimentos e ninguém quer que isso ocorra, porque muitas são as consequências, né? Além da empresa perder crédito, né, ficar descreditada, ela vai perder clientes, né? Vai ter gastos com hospitalizações, indenizações, os seus funcionários podem perder emprego, enfim, até a falência pode chegar, né? Então, por isso a gente percebe que o trabalho da vigilância é não só para proteger o consumidor, mas também para estar protegendo também, de certa forma, né, atuando na prevenção dentro dos serviços de alimentação e
indústrias, prevenção e orientação, está também protegendo a indústria, né? Com e o serviço certeza. de alimentação, está ajudando, Com né, certeza. com que eles não venham, então, a ter falhas mais graves no processo de elaboração, processo de produção, enfim. É um trabalho todo de suma importância, né? É de verdade. conscientização das boas práticas, né? Tanto para serviços de alimentação como para indústrias, Isso mesmo. né? O papel da vigilância é fundamental, tanto para a população, né, em nível de consumo, quanto em nível de produzir alimentos, gerar riquezas, gerar saúde, gerar emprego para as pessoas. Exatamente, porque reflete totalmente na questão da saúde pública, É verdade. né? E na situação econômica do município, né? Sim, sim, sim. Com certeza. E é fundamental lembrar que quem trabalha com alimentos, na produção de alimentos, está se comprometendo de forma total com a saúde das pessoas, né? É algo bastante sério, né? Produzir alimentos e trabalhar da forma mais atendendo a legislação pertinente a cada setor, né? Que nós temos a legislação aí. O nosso país é um país que tem bastante legislação, principalmente o nosso estado é bastante rigoroso, né? Para serviços de alimentação, nós temos uma portaria própria, né? Então, cada estabelecimento deve seguir, né? É obrigatório, a RDC 216 da Anvisa e a portaria 78 de 2009, né? 2009, Isso. da Secretaria Estadual de Saúde. Isso. É importante, a legislação ela existe para ser cumprida, certo? E ela é feita, se for bem elaborada, por técnicos qualificados, certo? Atendendo a legislação, a gente tem muito mais segurança quanto ao consumo do alimento seguro. E seguindo as recomendações da vigilância, a gente tem mais segurança de um consumo do alimento e do desenvolvimento social, que é importante. Seguro. O importante é a gente lembrar, também é importante a gente lembrar que a responsabilidade de elaborar um alimento seguro é do produtor, do preparador, é do estabelecimento que está produzindo o alimento e não da vigilância. Exato. Às vezes há uma troca de entendimento aí, onde o estabelecimento diz, eu não vou seguir tal requisito, eu não vou cuidar tanto aqui porque a vigilância não me cobra. Isso está completamente errado. Não existe vigilância no mundo, em nenhum lugar do mundo, que a vigilância esteja sempre presente em todos os estabelecimentos todo o tempo. Não há como. É sempre amostral. A vigilância, ela tem que ir nos estabelecimentos para ver se as coisas estão sendo feitas de forma correta. Mas quem tem que fazer todo dia de forma correta e assumir essa responsabilidade para si é o dono do estabelecimento, é o responsável pela manipulação de alimentos e são os funcionários. Essa é uma postura profissional. O comprometimento da direção é essencial. Sem ele não para existe que a produção de alimentos seguros seja perfeita, né? É sempre respeitando essa hierarquia, né? Então, é de cima para baixo. Se o chefe não quiser, não vai ter segurança de alimentos. A gente tem que começar pela alta administração, pelo dono, pelo responsável pela produção de alimentos seguros. Foi muito bom conversar com o senhor, doutor Eduardo. Espero que as pessoas de casa tenham recebido uma orientação segura, né? Que eles possam ter aproveitado bastante a nossa conversa e que façam uso, né? Todas essas orientações, essas dicas. E agradeço bastante, veio a brilhantar aqui o programa Ligados em Alimentos da TV Cidade Farroupilha. Se você tem alguma dúvida a respeito do assunto intoxicação alimentar, o que fazer para evitar e quais seriam as principais causas, você pode entrar em contato com a TV Cidade através do Facebook, TV Cidade Farroupilha, ou então pelo WhatsApp da TV Cidade, que é o número 54 999 60 0014. Agradeço então a sua presença. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de conversar e de passar, então, essas informações que são de suma importância, né, para os telespectadores.
Espero que eles tenham gostado muito, né? E muito obrigada. Eu que agradeço, Milena. Muito obrigado. Até a próxima.